Olá, bom dia, que Deus nos abençoe. Deixar uma palavrinha aqui em Jeremias 17, dos 5 ao 10, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Palavra de Deus, né? Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que está aqui, ali e além onde nós enxergamos, né? Um Deus que olha dos céus e contempla todos os moradores da terra, né? E Ele está nos contemplando dia após dia. Ele está vendo onde está firmada a nossa confiança, em quem nós estamos confiando. No presidente, no governo, no vizinho, no irmão. Estamos confiando em quem hoje? Porque, na verdade, a própria palavra diz: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, né? E quem o conhecerá? Só Deus, né? Só Deus conhece o coração do homem. Talvez nem eu mesmo me conheça verdadeiramente, mas o Deus que eu sirvo, Ele sonda o coração. Ele sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, sonda o nosso deitar, nosso levantar, nosso caminhar. É um Deus que está sempre nos sondando. Às vezes eu penso assim, é bom, porque quem teme a Ele, quem serve a Ele, tem os cuidados maiores do Senhor. Deus cuida mais em especial. Não que Deus não cuide dos outros, porque Deus cuida de todos. O sol vem para os bons e os maus, a chuva, o ar, tudo, né? O alimento. Mas Deus tem como seus queridos, a menina dos seus olhos, aqueles que escolhem segui-lo, servi-lo, né? Adorá-lo, bendizê-lo. E Ele sabe que, eu digo assim, às vezes é bom a gente saber que Ele sonda, que Ele nos vê, não podemos nos esconder do Senhor, né? Para onde nós formos, o Senhor está vendo. Mas eu penso assim, bom seria se nós, seres humanos, em todas nossas ações, viesse entender que Deus está pertinho de nós, vendo nós, né? E que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, se são boas, se não são boas. Então é bom ter o Senhor juntinho de nós, é maravilhoso. É como uma criança que precisa do amparo do pai e da mãe, da proteção, dos cuidados. E o pai e a mãe estão sempre ali para socorrer, para cuidar, para zelar. Assim é o nosso pai, muito mais que isso, né? Mas assim, ao mesmo tempo que a gente que é cristão se alegra, a gente tinha que estar observando, a gente tinha que estar atento nas coisas que a gente faz, porque aquilo que eu vou fazer, o Senhor vai ver. E muitas vezes isso não acontece com a gente. Nós somos seres humanos falhos,
somos pecadores, somos distraídos com as coisas da terra, né? Porque vivemos na terra ainda, né? Estamos ainda em carne, vivendo no mundão aí. Então, muitas vezes a gente pode estar fazendo coisa que o Senhor está vendo e a gente nem se dá conta, né? Mas a palavra do Senhor nos aconselha que a gente seja servos e servas que venhamos confiar no Senhor, né? Confiar, porque a gente vê pessoas que confiam nas outras e tem um resultado não positivo, né? E se a gente entregar os nossos problemas, nossa dificuldade na mão do Senhor, a gente vai estar certo. Se Ele fez, é porque estava de acordo com a vontade dEle e Ele achou que é bom para nós. E se Ele não fez, é porque também temos que louvar a Ele, porque Ele sabia que não ia dar certo por algum motivo lá na frente, né? Então Deus é sabedor de todas as coisas, mas que Ele nos aconselha confiar e confiar nele. Porque se nós confiarmos nele, nós vamos ser, como diz o versículo 8, como uma árvore plantada junto às águas, né? Que elas estendem as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Então, esse é a pessoa, o ser vivente na terra que confia no Senhor. Ele é como essa árvore, ela não sente quando vem o calor, o verão, está sempre fresquinha, está sempre verde. E depois, na estação certa, ela dá o fruto. Ela é uma árvore frutífera. Esse é o crente na presença do Senhor. Ele é como uma árvore frutífera, né? Como uma árvore que não sente quando vem as lutas e está sempre glorificando o Senhor. Quando vem as perseguições, as dificuldades, as enfermidades, enfim, né? Uma série de coisas que vem sobre as nossas vidas. Nós não vamos sentir tanto o peso dessas coisas que vem sobre nós, porque nós vamos estar como a planta que é plantada junto aos ribeiros de água. E aqui simbolizando é como servo plantado na casa do Senhor, onde ele tem água viva para nos regar todos os dias, tem palavra boa para nos dar todos os dias, tem todo o amparo que nós precisamos todos os dias. Então, se nós estivermos na casa do Senhor, plantado como árvore no ribeiro, Deus representa esse ribeiro, que é uma fonte inesgotável, né, de água, né? E então nós vamos dar frutos ao Senhor, que é isso que Ele quer de nós, frutos, né? E se nós confiarmos em outras coisas que não são Deus, outros deuses, outras coisas que não são Deus, na verdade, nós vamos estar nos enganando a nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Então, nós temos que buscar a direção de Deus, temos que buscar entendimento, se é da vontade do Senhor. Deus está no negócio, Deus está comigo, né? Como o servo Davi fazia nas lutas, quando ele ia para as guerras, ele consultava o Senhor. Ele não botava sua confiança nas armas de guerra, no seu exército, né, que ele tinha, mas ele botava a força, a confiança dele estava no Senhor. E sob essa confiança, essa força, ele ganhava as guerras. Quando não era para ir, Deus falava não. Quando era para ir, Deus falava sim. É assim que nós temos que ser na presença do Senhor, por ser o nosso coração enganoso, né? Então, só Deus conhece nosso coração. Por isso é que nós temos que consultar o Senhor, né? Por termos um coração enganoso que nos engana, né? Essa história de falar, meu coração está falando, meu coração está pedindo, não, 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 não. Vamos consultar o Senhor, né? E Deus seja louvado, engrandecido sempre, que Deus é maravilhoso, é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe tudo, né? Ele sabe nosso passado, presente e o futuro também, né? E Ele diz assim na sua palavra, no 10, o Senhor, é palavra do Senhor, viu?
Glória a Deus por isso. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, que as nossas ações sejam boas diante do Senhor. Que nossos caminhos, né, que são sondados pelo Senhor, sejam os caminhos bons, um caminho da vereda, da justiça, né? Porque Deus é justiça, então que nós possamos buscar esses caminhos, seguindo a justiça, o amor do Senhor, né? E assim tudo vai bem, né? Mesmo nas lutas, isso não significa que você não vai ter luta, não vai ter prova, vai. Mas Deus é conosco para nos dar vitória em nome de Jesus. Fiquem na paz e recebam essa palavra, porque é boa e vem da parte do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.